Paz do Senhor para todos, mais um EBD em Foco. Hoje nós estaremos aqui estudando a lição de número 5, que vai falar a respeito da missão da Igreja de Cristo. A paz do Senhor para todos, os professores, demais que estarão vendo esta videoaula. Aqui conosco hoje está o pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor Paulo. Prazer estar aqui mais uma vez, poder contribuir com esse tema, como o senhor já disse, a missão da Igreja de Cristo. Também conosco, Diácono Júnior. Paz do Senhor, mano. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Maurício. A paz do Senhor a todos aqueles também que estão nos ouvindo. E hoje estamos aqui para estudar essa maravilhosa lição, a missão da Igreja. E a gente espera, de alguma forma, contribuir. Então nós vamos começar aqui falando desse assunto, que é a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo proposto para esta lição é e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42. A verdade prática proposta nesta lição fala sobre como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Quero pedir aqui para o Diácono Júnior fazer essa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em dois textos. O primeiro se encontra em Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20. E depois estaremos fazendo também uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Marcos 16, 14 diz: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2, a partir do versículo 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se haviam de se salvar. Amém. Pastor Maurício, fazendo oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesse estúdio mais uma vez, gravando esta aula, que possa ser bênção à vida dos nossos professores, superintendente e todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, queridos professores, nós vamos falar de um assunto que é bem abrangente e muito necessário o entendimento do que é a verdadeira missão da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo.
E o comentarista, ele traz nessa quinta lição desse trimestre um esclarecimento quanto à verdadeira missão. O que é uma missão, como alcançar esta missão, o que faz parte dessa missão. Esses são o contexto da aula que nós vamos estar elucidando hoje, tirando as dúvidas e buscando um pouco mais de esclarecimento para que nós, como fazemos parte dessa igreja, estamos cumprindo essa missão proposta, para que a igreja possa fazer. Então, dentre esse início, essa introdução para nós lembramos que na primeira aula a igreja ela foi pensada por Deus. Jesus, enquanto esteve no seu ministério, ele começou a dar estrutura a esta igreja, fundar esta igreja, como ele disse lá em Mateus 16, 18. Só que quando ele disse em Mateus 16, 18, ele disse que no verbo futuro, a igreja seria fundada ainda, mas Jesus já estava na terra. Então, a igreja ainda estava no verbo futuro, porque a consumação e a morte de Cristo ainda não havia acontecido. Então, esse justamente é um dos pilares que fazem, principal pilar da pregação da mensagem que nós vamos ver aqui no contexto dessa missão da igreja. Os discípulos estavam ali vendo Jesus, mas ainda não tinham recebido o perdão total dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Então esse é um dos propósitos. E nós vemos que depois que os discípulos adquiriram essa condição de salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, aí sim vem o segundo passo, como nós vamos entender aqui na lição de hoje, que é o revestimento com o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí começa o que nós vimos aqui nas leituras bíblicas em classe aqui, todo esse contexto dessa organização da igreja. Por isso que o comentarista, na introdução da nossa lição, ele diz que a igreja ela é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Então, o cerne da missão da igreja é justamente, primeiramente, pregar a Cristo. Não é isso, pastor Maurício? O escritor da nossa lição, pastor Paulo, ele estabeleceu que a missão da igreja de Cristo sobre 3 fundamentos, que é, primeiro, a pregação do evangelho, que seria a principal missão da igreja, que é pregar o evangelho. E dentro da pregação do evangelho vem os outros temas que estão agregados, que é a parte 2, adoração e edificação, e a comunhão e a socialização. Então, qual seria a principal missão da igreja? Pregar o evangelho. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho. A igreja ela não foi instituída para outra finalidade a não ser pregar o evangelho, as boas novas de Cristo. E a adoração a Deus, porque o ser humano ele já nasce com um instinto de adoração. Se ele não encontrar o Cristo verdadeiro da cruz para ele adorar, ele vai adorar outra coisa, mas sem adoração ele não fica. Então, é uma das finalidades da igreja proporcionar um ambiente para que o indivíduo possa adorar a Deus de forma verdadeira. E assim ser edificado, porque a adoração ela traz a edificação. E, além disto, nós vemos que a igreja também ela estabelece o aspecto da comunhão e da socialização. Ou seja, a comunhão é ter tudo em comum e a socialização é que a igreja também ela tem uma finalidade social. Quando a gente estuda o termo igreja, no grego, a igreja ela não está vinculada a templo, eclesia, ela não está vinculada a templo,
ela também não está vinculada a pessoas individuais, né? Então a pessoa não pode dizer que ele é igreja sozinho, ele é parte da igreja ou membro da igreja. E a palavra eclésia, ela fala também que a igreja tem uma finalidade social, né? Terapêutica, de ajuda, de acolhimento e de cura, tanto espiritual quanto emocional. Então são esses 3 tópicos, basicamente, que iremos decorrer nesta instrução de hoje, pastor. Então nós vemos que, nesse contexto, esses 3 aspectos que já foi dito nas lições anteriores, que primeiro vem a salvação, depois é necessário a discipulação do indivíduo e depois a integração desse indivíduo no contexto da igreja e corpo de Cristo. É esses 3 processos, como o pastor Maurício já tem colocado aqui, que nós vamos entender de uma forma fazendo parte dessa missão. Então a missão da igreja não é, como muitas vezes nós entendemos, que é só pregar a Cristo. Sim, esse é o início. Mas e depois que eu aceitei a Jesus? Depois que o indivíduo aceitou Jesus, ele foi alcançado por Jesus, aí ele pode ficar em casa, como o pastor Maurício falou? Aí eu fico em casa e está resolvido tudo? Não, é isso que nós vamos entender na lição, que a missão da igreja vai além. Ela tem que pregar o Evangelho, Cristo, a salvação. Aí depois ela tem a responsabilidade de discipular esse indivíduo, como Jesus fez com os seus próprios discípulos, por isso que o nome já diz discípulos. Andaram 3 anos com Jesus durante o seu ministério para receber essa instrução e depois eles foram integrados à igreja no dia de Pentecoste. Aí houve a integração destes discípulos, mais aqueles 120 que estavam ali dentro daquele ambiente onde ocorreu a descida do Espírito Santo. Então por isso que o comentarista coloca aqui, o primeiro ponto é a pregação à instrução. E dentre isso, ele nos traz aqui o primeiro subtópico falando sobre a pregação das boas novas. O que seriam essas boas novas, irmão Júnior? Bem, a pregação das boas novas. Antes de entrar especificamente aqui, eu gostaria de ressaltar, primeiramente, a questão desse tema ou dessa ideia de uma missão à igreja. Porque esse tema, ele revela muito do caráter da igreja, o seu caráter sério, organizado, comprometido. Isso porque a igreja, nós precisamos entender que a igreja não está aqui neste mundo, e o nosso pastor já ressaltaram isso aqui também, não está nesse mundo simplesmente para tirar férias, ou num lazer, não. Há um comprometimento da igreja de Cristo neste mundo, né? Nós estamos aqui incumbidos de uma missão. E qual é esta missão, né? Qual é esta missão? Então, dentre as tarefas ou as obras que a igreja tem que realizar, com certeza quem encabeça é a proclamação das boas novas, né? Que é o primeiro ponto da nossa lição aqui, a proclamação das boas novas. E o que é proclamar as boas novas? É pregar, né? Boas novas, quais são essas boas novas? São as boas novas de salvação para a humanidade. O Evangelho, meus queridos, vem para mostrar a terrível condição do homem sem Deus. A Bíblia vai nos dizer, lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 1 e também no versículo 15, que a condição do homem sem Deus, ele está morto, ele está em estado de óbito. E o Senhor Jesus, ainda no capítulo 3, versículo 17 e 18 de João, vai nos falar que o ser humano sem Deus, que o homem sem Deus, ele está debaixo de condenação. Então, quando o Evangelho chega, ele vem trazer essa realidade
essa condição que o ser humano se encontra, mas vem também trazer uma solução, uma boa nova, uma boa notícia de salvação para esta pessoa, para este ser humano. Então, Deus se utiliza da pregação do Evangelho, né, que acontece por meio da sua igreja, para salvar os perdidos pecadores. É por isso que aqui no primeiro ponto aqui, né, da lição, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, 21, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então este é o instrumento que Deus usa para trazer os pecadores. E essas são as boas novas, né, as quais são proclamadas. E dentre esse contexto da proclamação das boas novas, nós vemos aqui o segundo subtópico, que é ligado a esse primeiro, que para mim pregar eu tenho que ter, né, alguma coisa que eu esteja pregando. E a base, ou o objeto dessa pregação, o fundamento, o cerne, o objetivo, né, que se mostra durante essa pregação das boas novas, justamente é a pessoa de Jesus Cristo. A principal boa nova que nós podemos pregar é mostrar Jesus Cristo, como o diácono irmão Júnior já falou aqui. Mostra o pecador, porque é isso que o Espírito Santo, nós já vimos na lição, que o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nós estamos sendo condenados pelo nosso pecado, mas aí quando nós proclamamos a boa nova, o Espírito Santo coloca no coração de quem recebe esta mensagem que há uma saída, há um escape, há uma solução para a minha condição de pecador. Eu estou sendo condenado, mas eu tenho um caminho. Então, como nos diz essa mensagem, ela está ligada à questão aqui dessa primeiro processo que ocorre conosco, que é quando nós demonstramos, através da nossa missão como igreja, os dois caminhos que qualquer ser humano tem para percorrer. Que Jesus mesmo disse: a porta estreita, o caminho apertado, ou a porta larga e o caminho espaçoso. Todos os seres humanos estão tendo esses dois caminhos, são os únicos caminhos, ou céu ou inferno, ou Jesus ou inferno. Então esses são, é o objeto desta pregação. Não é isso, pastor Maurício? A pregação, ela é uma instrução que se dá às pessoas. Portanto, a igreja tem essa missão de pregar. Como assim? Eu vejo assim, pastor Paulo e diácono Júnior, a principal missão da igreja é evangelizar, é pregar, evangelizar. Então essa é a missão da igreja. Os outros elementos, eles estão dentro do processo de evangelização. Então eu prego a mensagem. Qual que é a mensagem? Diz aqui: pregar a mensagem da cruz, pregar o evangelho do reino. Então o objetivo da pregação é anunciar a Cristo. E somente Cristo é que pode perdoar os pecados, regenerar o indivíduo, dar alívio para a sua alma aflita. Então, quando eu prego o evangelho, dentro da pregação, vem a questão da integração, que este indivíduo precisa ser integrado na igreja, daí a importância da igreja, porque a igreja não é só um aglomerado de pessoas, ela tem um sentido também espiritual. Então eu prego e integro essa pessoa. Esse novo convertido, ele não pode sentir um corpo estranho no nosso meio, mas ele precisa ser integrado. Por quê? Porque a integração, ela tem dois objetivos. Primeiro, a pessoa vai criar vínculo espiritual. Segundo, ele vai criar vínculo com a sua instituição. É claro que a palavra eclésia, eclesia, no Novo Testamento, que ela só aparece no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento ela não aparece, mas ela
ela não traz o sentido também de denominação, né? Igreja, Batista, Metodista, Assembleia de Deus, então ela não tem esse sentido, né? Mas faz parte, a denominação, ela faz parte, assim também como a palavra eclesia não tá vinculada a templo, mas também faz parte. Então a denominação e o templo, ele faz parte do processo da igreja. Então o indivíduo precisa ser integrado na igreja porque ele cria vínculo espiritual e ele vai criar vínculo institucional com a sua instituição a qual ele pertence. Aí vem a outra etapa, que é o discipular, que discipular não tem fim. O discipulado, que é o aprendizado, ele segue etapas e etapas e nunca vai terminar. A gente não aprende tudo, vai só evoluindo para outras etapas. Então, o ponto fundamental é a evangelização. E os outros elementos que compõem a igreja estão dentro do processo de evangelização. E isso faz parte daquilo que Jesus, pouco antes de ser crucificado e consumar a salvação, que é o objeto principal da pregação, da missão da igreja, é pregar esse Cristo, que foi morto e através da sua morte conseguiu, pelo seu sangue derramado, a remissão dos nossos pecados, e ao terceiro dia, ao ressuscitar, nos garantiu então a certeza, a convicção e a viva esperança de que nós um dia nos encontraremos com Ele. Então esse é o grande cerne, que é o objeto, né, da missão da igreja, é isso, pregar isso. E isso faz parte da grande comissão que Jesus, né, disse, e Marcos ficou registrado lá no capítulo 16. Então, isso aqui é a base da pregação. É a nossa preocupação é que o indivíduo, todo ser humano, tenha acesso e conhecimento à pessoa dessas boas novas, na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. E isso faz parte, irmãos, dentro do que a lição está propondo aqui, desde, né, o texto áureo, faz parte da doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos que o escritor deixou aqui, né, no texto áureo, justamente esse ensinamento faz parte, é um dos itens que fazem parte da doutrina dos apóstolos que eram ministrada, porque os apóstolos haviam vivido com Jesus, sido ensinados por Jesus e haviam visto e confirmado a morte do Messias. Então, por isso que isso faz parte dessa doutrina que era pregada e que foi, né, instruído para que se levasse essa doutrina adiante, como até os dias de hoje ela é reconhecida pela Escritura Bíblica. Nós, até os dias de hoje, já aproximadamente quase 2000 anos desse acontecimento, nós continuamos seguindo a doutrina dos apóstolos, que é justamente a base Jesus Cristo Salvador. Essa é as boas novas que nós pregamos. E no terceiro subtópico, do ponto 1 aqui, que fala sobre pregação e instrução, aqui já se inicia-se, como eu já citei, aquela outra questão. Não basta a pessoa ser salva. Ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, mas e no dia seguinte? O que eu devo fazer? Aí começa a segunda parte dessas boas novas, que é justamente dentro desse processo do discipulado, né, dos convertidos. O que vinha a ser isso, Júnior? Então, esse momento do discipulado, ou discipulando os convertidos, né, porque a igreja, até o pastor Maurício já fez menção aqui, ela é um organismo que cuida, né, que tem uma função terapêutica também, e as pessoas são atraídas pela pregação da palavra, isso é inegável. As pessoas, elas chegam após receberem nos seus corações a pregação do Evangelho. Mas após essas pessoas virem, elas precisam ser tratadas, elas precisam receber agora
que é o que eu chamo de o discipulado, uma fase de preparação. Essa fase de preparação, nesta fase de preparação, essas pessoas, novos convertidos, elas terão agora a sua fé estruturada. Mas como? Como vai acontecer essa estruturação? Né? A partir do conhecimento das doutrinas bíblicas. Ou seja, a partir de agora, o novo convertido ele vai passar a conhecer, né, as verdades bíblicas, os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, e tudo isso servirá, né, para que a sua vida espiritual, a sua fé, ela cresça e a sua vida espiritual ela avance, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, nas cartas aos Filipenses, Jesus é aquele que começou a boa obra. E essa boa obra que ele começa na vida de uma pessoa, ela vai se aperfeiçoar. Então é justamente esse momento do discipulado, é um momento de aperfeiçoamento, certo? E ainda vejo aqui que quando nós nos discípulos, né? Ser discípulo, principalmente nesse contexto aqui, esse contexto judaico, ser discípulo é replicar e promover aquilo que se aprendeu do mestre. Então, o cristão como discípulo, ele vai estar na sua vida replicando os ensinamentos que recebeu, mas também vai estar promovendo ou propagando aquilo que ele tem aprendido, né? Então eu vejo esse detalhe aqui muito importante. Eu gostaria, dentro desse ponto aqui, ainda ler rapidamente aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, veja, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, aquelas pessoas que eram discípulos de Cristo, agora eles são chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque agora eles estavam mais parecidos com Cristo. Ou seja, uma fotocópia de Cristo. E isso é algo maravilhoso que a gente vê, esse trabalhar de Deus através do discipulado. Então nós vemos que esse papel da discipulação, né, de nós discipularmos a pessoa que ingressou agora, ele precisa ter bases para poder ter argumentos e ter consistência, ou, no caso, ele ter certeza. Então, esse processo de discipulação é o segundo ponto dentre a palavra disciplina, que ela nos traz do grego, naquela época usada, existiam duas palavras. Uma era didascalia, que o apóstolo Paulo usa na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, capítulo 15. E em questão aqui em Atos dos Apóstolos, essa doutrina que está sendo dita aqui, ela no grego era traduzida por didaque, ou didaqué, né? Que é o que está sendo usado aqui. Então, essa doutrina, ela trazia como primeiro fundamento, pregar a Cristo, que é aquilo que nós já vimos. Segundo, o discipulado. O que é o discipulado? É trazer o ensinamento das coisas que compõem a igreja de Cristo. Nós vamos ver mais à frente na lição número 6, que vai falar sobre a igreja como um organismo e como organização. Vai fazer um pouco mais sobre isso. Mas é onde aquela pessoa que aceitou Jesus, ela vai receber instrução sobre o batismo, os diferentes batismos, batismo na água, batismo com o Espírito Santo, o jejum, as orações, né, Santa Ceia e esses outros instrumentos que nós, como igreja e corpo de Cristo, temos que conhecer para poder fazer parte do nosso conhecimento e da nossa vivência como cristão, né? Então, essa parte do discipulado, ela vai tendo essa finalidade, nos instruir, nos fortalecer, para que nós possamos
ter um entendimento melhor a respeito disso, não é, pastor Maurício? Perfeito, pastor Paulo. É nesse sentido também que eu entendo essa questão da pregação, da instrução, do discipulado aos novos convertidos. O Diácono Júnior falou uma coisa interessante ali sobre a pregação. A pregação, ela atrai as pessoas. E isto a gente vê aqui, irmão Júnior, João Batista, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Então pressupõe que o deserto não tinha ninguém. E a gente vê no contexto dessa passagem que as pessoas saíam dos grandes centros de Jerusalém, as cidades vizinhas, e iam para o deserto ouvir a pregação de João Batista. Então, na verdade, o Evangelho é o poder de Deus e ele realmente atrai as pessoas. Ele traz, né, ele tem esse sentimento que traz aquele que está angustiado. É como Jesus, quando ele encontrava as pessoas à beira do tanque, à beira do poço, quem sabe esquecido, essa pessoa estava ali num sentimento de abandono, de esquecimento, de fracasso, de derrota. Mas Jesus, ele não olhava para a situação da pessoa, mas ele trazia que esta pessoa ainda tinha uma solução. Por isso que a mensagem de Cristo, quando ela é, na sua essência, Jesus ele é demonstrado, o poder de Jesus Cristo ele é demonstrado, como o pastor Maurício, né, irmão Júnior já colocou aqui, ele traz algo novo, ele desperta os nossos olhos espirituais agora, porque o homem natural, Paulo diz que não entende as coisas. Mas a mensagem de Cristo, irmão, ela não é natural, ela é espiritual. Então, quando os nossos olhos espirituais, eles são aguçados, nós vemos a diferença, né, nesse contexto aqui da mensagem de Cristo, que se nós fôssemos trabalhar nesse assunto aqui, né, pastor Maurício, nós teríamos horas e horas aqui para ministrar a respeito disso, que é um assunto muito gostoso. Então, a mensagem de Cristo, o próprio Cristo na sua essência, ele é algo que nos atrai, né? Ele é algo que nos convoca para si, assim. Nós ficamos admirando tudo aquilo que Jesus fez durante a sua vida aqui, o tanto que ele sofreu, para que eu e você pudesse hoje ter esse privilégio e essa bondade de ser chamados corpo de Cristo. Olha que coisa linda, né? Que a lição aqui está nos trazendo. É uma coisa muito linda. Entrando agora no tópico 2, vamos falar um pouquinho agora da adoração e da edificação desse corpo. Que aqui nós já vamos saindo do discipulado, passando por esse processo do discipulado, conhecimento dos elementos ali desta missão da igreja, dessa mensagem de Cristo, e daí nós vamos entrando na integralização nesse corpo de Cristo, da participação. Aí eu começo a participar disso. Eu vinha de fora, né, como o comentarista colocou aqui no subtópico 3 do primeiro ponto, que isso aqui agora, a instrução aqui, o discipular, ele é para quem está dentro. Então eu agora, como salvo, eu começo agora a estar dentro desse corpo, fazendo parte, participando. Então, como é que eu participo? Como é que eu estou ativo dentro desse corpo de Cristo? Então, ele coloca aqui no tópico 2, a adoração e a edificação. E aí, no primeiro subtópico, ele diz, uma comunidade adoradora. E o que seria uma comunidade adoradora? Quais seriam os requisitos e como se reconhece que essa comunidade está adorando, irmão Júnior? Então, dentro desse segundo tópico aqui, ressaltar que o primeiro ponto, né, fala sobre uma comunidade adoradora. O segundo fala sobre uma comunidade edificadora. Ambos muito importantes. Um no aspecto vertical, entre o indivíduo e Deus, e outro num aspecto mais horizontal, que é entre o indivíduo e o seu próximo. Mas segundo aqui o que traz aqui a nossa lição, dentro dessa comunidade de adoração,
conforme aqui a lição, diz que a adoração ela significa dar glória a Deus, que é devida, somente a glória que é devida somente a Deus. Adorar, né, em básicas palavras, é isso. É a pessoa ela se esquecer de si mesmo, no sentido de levar a Deus toda a glória, toda a adoração que somente o Senhor é merecedor, né? E a forma de adoração, é interessante nós ressaltar aqui também, que não é da minha forma, não é da forma dos meus irmãos aqui que nós devemos adorar a Deus, não é como eu quero. A Bíblia, meus queridos, ela deixa formas, principalmente no Antigo Testamento, né? Havia uma forma muito específica de se chegar a Deus em adoração, né? Já no Novo Testamento, se nós observarmos ali mesmo em João, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia vai nos dizer ali que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Veja que a maneira de adorar a Deus, ela está contida na Bíblia. Nós precisamos nos adequar, né, dessa maneira aqui para que a adoração ela seja agradável ao Senhor. Outra coisa que nós podemos ver aqui dentro, né, deste tópico aqui sobre adoração é que a igreja, né, ela não tem simplesmente o templo como um lugar de adoração. Não. Nós podemos adorar a Deus através da nossa vida, da nossa conduta diária, dos nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, com as nossas atitudes, pensamentos, né? Ou seja, a adoração a Deus não está restrita a um ambiente fechado entre quatro paredes. Não, ela vai muito além disso. A adoração é um estilo de vida, né? Determinado pelas Escrituras. Então nós vemos que tudo isso tem, como o irmão Júnior está colocando, tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e de viver. Não é isso, pastor Maurício? Na verdade, depois que nós passamos por esse processo, né, evangelístico, discipulador e tudo, e que a pregação também do Evangelho, ela já leva o ser humano a entender a importância da adoração. A adoração, ela é um serviço espiritual que nós prestamos a Deus, que a igreja presta a Deus. Então a adoração ela pode ser coletiva, na igreja, no templo, como o irmão Júnior disse, mas ela também pode ser individual, em qualquer lugar que a pessoa estiver, desde que isto seja feito em espírito e em verdade. Então a adoração é um serviço espiritual que nós prestamos a Deus. E os benefícios que a pessoa ele recebe são muitos. Quando a gente entende que a nossa vida cristã ela é uma vida alicerçada no pilar da adoração a Deus, nós recebemos diversas bênçãos espirituais e também as curas emocionais, porque a adoração a Deus ela faz isso, porque ela é parte do culto, quer dizer, culto, adorar a Deus. Então esse serviço a gente tem que prestar-lhe a Deus com alegria, servir o Senhor com alegria. Então é um serviço que se presta a Deus. E este serviço precisa ser de boa qualidade. Então o adorador, ele deve apresentar um serviço a Deus de boa qualidade, que é uma adoração em espírito e em verdade. E aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então vejamos que a comunidade de adoração, a igreja tem um sentido comunitário, né, coletivo. Então quando eu falo igreja, eu estou falando de forma coletiva, né, não individual. Então a igreja como comunidade, ela é uma comunidade também que
proclama, né, proclama o Evangelho, ela também adora a Deus e, como resultado disso, ela é edificada em Cristo Jesus. E esse é um dos grandes fundamentos, né, que nós já vimos na lição de número 3, que é essa união da igreja. Não existe igreja sem união. Ela é una, ela é sólida, né? Não existe divisão. Então, essa adoração, ela não serve somente para o meu benefício, mas a adoração, ela é para todos que ali estão reunidos. Então, por isso que o comentarista colocou aqui a questão da adoração e edificação. Quando a igreja una, né, a igreja é sólida, base, num mesmo pensamento, como a palavra diz, num mesmo pensamento, num mesmo propósito, ela adora, ela presta essa adoração verdadeira a Deus, automaticamente a edificação da igreja ela vai crescendo. É aquilo que nós já lemos aqui na leitura bíblica em classe, né, e no texto áureo da lição, que quando os discípulos permaneciam ali unidos no partir do pão, na comunhão, nas orações, então quer dizer, existia ali uma adoração, tudo isso fazia parte de uma adoração. E isso aí fazia com que Deus ia acrescentando e trabalhando, e a igreja estava sendo edificada, né, até alcançar hoje o que nós conhecemos, né, como a igreja de Cristo, e a abrangência dela no mundo hoje. Então, é por isso que o comentarista colocou aqui que a adoração da igreja una, da igreja, ela vai rompendo barreiras e ela vai edificando tanto o indivíduo quanto no coletivo de maneira integral, como ele colocou aqui, né? Existe esse sentido aqui, essa abrangência da adoração. Por isso que é importante, quando nós estamos em qualquer lugar, a nossa adoração é muito importante. Ela parte aqui do indivíduo, né? A minha adoração particular, e ela se une com a adoração do irmão Júnior, e se une com a adoração do irmão Maurício, e ela vai se unindo, e aquele ambiente, o Espírito Santo torna-se propício para que ele haja, e ali ele derrama, né, a presença de Deus é derramada, e os dons começam a agir, e aí a edificação da igreja, ela vai acontecendo de forma sobrenatural e de forma literal, né, como nós podemos entender isso. Então, segundo passo, nós já vimos que o primeiro passo é pregar a Cristo, depois, fazendo parte dessa integralização, né, dessa instrução que nós temos, nós vamos recebendo a adoração a Deus, vamos prestando a nossa adoração a Deus e vamos edificando, e essa edificação, ela é vista pelos que estão fora. E aí é como está lá no versículo 47 de Atos 2. Deus ia, dia após dia, acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então isso é algo maravilhoso. Partindo para o tópico 3, nós vemos aqui que aí nós vamos ver a comunhão e a socialização. São dois papéis importantes que a igreja tem dentro dessa missão da Igreja de Cristo, que o comentarista aqui divide como a fé na esfera fraternal, a unidade e a fraternidade, né? E a fé na esfera social, que aí nós vamos entender um pouquinho. O que vinha a ser, pastor Maurício, essa fé na esfera fraternal, que o comentarista coloca aqui na lição? Então, pastor Paulo, um dos pilares da igreja primitiva, o qual nós observamos, estudamos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos ali os fundamentos dos apóstolos, né? As doutrinas dos apóstolos, é a comunhão, né? Comunhão é koinonia, quer dizer, ter tudo em comum, ter uma união, ter uma parceria entre os irmãos e participar da vida espiritual ativa da igreja. Então, ter comunhão é
é você ter um relacionamento com Deus, primeiramente, né? A comunhão com Deus, ter uma parceria, uma comunicação com Deus. Isso é ter comunhão, é ter algo em comum com Deus. E, além disto, a gente também precisa ter comunhão com os irmãos, né? Então, se a pessoa diz que tem comunhão com Deus, mas ele está não entendendo bem com os irmãos, é provavelmente que ele poderá estar negando a sua fé. Então, comunhão com os irmãos são um indicativo de que esse indivíduo também poderá ter comunhão com Deus. Isto, comunhão quer dizer, está tudo bem entre mim e Deus, e entre eu e os irmãos. Então, isso seria, no meu entender, a questão dessa comunhão que a igreja proporciona isso com os seus membros. Então, quando a gente tem essa comunhão, gera outros elementos importantes na vida social nossa da igreja, que é um abraço, que é um aperto de mão, que é uma comunicação ali com a membresia da igreja. Então, tudo isto revela a importância da comunhão. Então, a comunhão, ela revela um bom relacionamento que a gente tem com os irmãos ali da igreja e também um bom relacionamento que nós temos com Deus acima de tudo. Nesse sentido que o senhor colocou, pastor Maurício, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, né? Ele disse: se eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus irmãos que estão aqui, ó, como é que eu posso dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus, né? O João já escreveu sobre isso. Algo interessante também desta palavra koinonia aí, que descreve a comunhão, até esse ponto aqui, irmãos, onde Atos 2, e a partir do versículo 42, essa união da igreja, essa comunhão da igreja começa a se demonstrar de uma forma diferente. Essa palavra koinonia, ela era usada para cultos pagões dos gregos. Mas veja que, com o passar do tempo, os discípulos, a maneira como eles foram adotando essa comunhão de forma diferente, a palavra tornou-se, né, num sentido bem diferente, de uma comunhão sadia, de uma comunhão que agrada a Deus, de algo diferente. Saiu de um termo pejorativo para algo, né, que seja bom para o ser humano. Então, nós vemos que esse sentido, isso é bem descrito aqui, né, em Atos 2, do versículo 42 em diante, é bem descrito isso aí, que eles estavam em casa, na simplicidade, no partir do pão, né, esta convivência mesmo um com os outros, né? Dentro desse aspecto, irmão Júnior, né, dessa fé, dessa esfera fraternal, vem também a unidade e a fraternidade. O que viria a ser isso aqui que o escritor quis colocar para nós? Justamente, essa comunhão, ela vai gerar essa unidade, né? Ela vai trazer essa unidade. Inclusive, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse aspecto, digamos, unitário, né? Há uma diversidade dentro dessa unidade, porque é composta de indivíduos. Porém, esses indivíduos estão unidos, né? Unidos. Então, essa fraternidade, ou seja, essa convivência afetuosa, esse amar ao próximo, ele é dado em unidade, né? E é interessante esse tema também, esse assunto, porque nós vemos que um dos grandes perigos que a igreja, né, enfrenta é justamente a fragmentação dessa unidade. Porque quando há uma divisão, uma fragmentação dessa unidade, né, o todo ele perece. Se nós voltarmos ali para a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, aquela igreja de Corinto, ela enfrentou um problema muito grande quanto a isso. Havia ali grupos repartidos
né, que se diziam igreja do Senhor, mas que estavam divididos. E isso enfraqueceu aquela igreja. Então nós, como Igreja de Cristo, para cumprirmos a missão, né, a missão que nos está proposta, nós precisamos estar em unidade fraternal. E o grande sentido desta unidade, dessa fraternidade, é que faz parte de um conjunto. Não adianta eu somente pregar a Cristo se a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela naquele momento, ela enfrenta uma dificuldade, né, física, falta de alimento, uma necessidade financeira. Ela, por falta, né, está inserida nesse contexto, ela tem uma grande probabilidade de não receber o Evangelho da maneira como deveria. Porque não adianta só eu falar de Cristo. Cristo é o que eu já disse, ele ia até os lugares e é por isso que ele usava. O que queres que eu te faça? Jesus fez isso, né, em quase todas as suas pregações. Ele encontrava o indivíduo ali numa situação difícil, contraditória, o indivíduo ali arrasado, sem esperança nenhuma, abandonado pela sociedade, excluído pela sociedade, e Jesus já não falava, você tem que me aceitar. Não, Jesus ele dizia, o que queres que eu te faça? O que você precisa hoje? E Jesus falava do âmbito material, o que a pessoa estava passando na sua vida. Então, veja que Jesus ele unia as duas necessidades, não só. É isso que o comentarista está colocando aqui, que é uma base da igreja, é uma missão. A igreja tem que ter essa missão, né? Pregar o Evangelho, mas ela tem que se conscientizar das necessidades daqueles que estão recebendo o Evangelho. E é aquilo que já a palavra diz, comunicai aos santos nas vossas necessidades. Necessidade de oração, necessidade de um alimento, necessidade de algum outro. Nós temos que comunicar, porque essa unidade é que vai gerar o que o comentarista está nos trazendo aqui no terceiro tópico, essa comunhão, socialização, que é, né, esse contexto social de eu conhecer a necessidade, a falta, né, de alguém que está ali próximo. E assim, irmãos, quando é feito assim, nós entramos aqui no subtópico 3, né, pastor Maurício? Que aí vai demonstrar a verdadeira fé da igreja, a verdadeira fé e o entendimento que a igreja tem nessa esfera social, não é isso? Perfeito, pastor Paulo. É a questão da materialização, quer dizer, é a prática, a praticidade da fé. Então, o Senhor Jesus, tudo que ele fez, e tudo que ele ensinou, e tudo que ele falou, é porque ele fazia na prática. Então, ele não era só teórico, né? Então, a gente aprende na teoria, e para que a nossa fé seja validada, isso precisa ser desenvolvido na prática. Então, como diz aqui o escritor da nossa lição, ele diz assim, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou dos mais pobres. Então, é a forma da gente demonstrar a praticidade da nossa fé. Quer dizer, a fé na esfera social. Se você tem fé, acredita em Deus, então você pratica boas obras. Né? Como diz alguns autores, a gente não pratica boas obras para ser salvo, né? Mas a gente pratica porque somos salvos e colocamos em prática a nossa fé e aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo, né, demonstrou isso em todos os seus momentos da sua vida, né? Essa necessidade. É como já depois ele foi se encontrar com os discípulos que haviam voltado para a sua velha prática, né, da pescaria, e Jesus, demonstrando essa socialização aqui, essa comunhão com os discípulos, ele espera os discípulos na praia com alimento. Ele sabia que os discípulos estavam em alto mar, já há horas e horas sem alimentação, ele sabia. Então, a igreja tem que ter esse olho, né, espiritual aberto, mas também tem que estar com os olhos materiais aqui, né, focados nas necessidades. E isso vem em conjunto. Como eu disse, Jesus chegava, pregava, mas ele também resolvia as necessidades físicas das pessoas que ali estavam, né?
Então, isso faz parte da comunhão e da socialização que faz esse contexto de missão. Então, eu ter um bom relacionamento da igreja, meu irmão, faz parte, né, da missão da igreja. É por isso que hoje nós estamos num tempo aí de várias inovações, dentre muitas coisas que nós estamos vendo, as pessoas que hoje querem ficar em casa se achando que fazem parte desse corpo de Cristo, alguns que distorcem um pouco a palavra de Deus. É por isso que o comentarista na lição, ele traz na sua capa justamente a cruz, né, e as pessoas à sua volta. Essa integralização, veja que tem uns que já estão aqui próximo da cruz e alguns estão chegando. Então, é essa missão que nós temos que continuar fazendo. Assim como os discípulos fizeram, a igreja passou por vários períodos e nós recebemos, nós também hoje temos essa missão de levar essas boas novas que compreendem tudo isso que nós já citamos um pouquinho aqui durante esse contexto da lição. Não é isso, irmão Júnior? Justamente, pastor. É interessante nós atentarmos para aquilo que o apóstolo Tiago falou, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, a igreja, ela precisa evidenciar em todo momento, né, que puder, as oportunidades que vêm, ela precisa, né, praticar aqui o ensinamento que ela já tem recebido. Então, isso é de suma importância para nos identificarmos, né, como cristãos autênticos, verdadeiros seguidores de Cristo. Então, nós vemos que o primeiro passo, pregar Jesus, instruir, discipular, faz parte da missão, adorar e participar desta edificação da igreja, né? E justamente aqui viver em comunhão e nessa socialização da igreja. Isso aqui, mais do que a esfera presente dentro da igreja, esta comunhão e socialização, ela fala muito mais aonde nós individualmente estamos inseridos. É lá no lugar que eu trabalho, é na minha empresa, é no colégio onde eu estou estudando, na faculdade, nos meus negócios. É aí que essa comunhão e essa socialização, ela é mais abrangida, mais vista, porque o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles estão olhando para nós que dizemos ser, né, o corpo de Cristo. E nós temos esta missão aí. Partindo para a conclusão da nossa lição, o comentarista fecha dizendo que nós, né, a Igreja de Cristo, ela é chamada para ser o sal e a luz. Como sal, ela tem uma mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano e o pecado. E nós, como luz nessa sociedade, neste mundo que nós estamos hoje, cumprindo esta missão que nós vimos aqui, nós temos que resplandecer nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Então as pessoas estão aí, sofrendo depressão, problemas, dificuldades, não têm esperança, né, toda sorte de mal neste mundo decaído, e eu e você, né, como cristão, como salvo, como discípulo de Jesus, nós temos essa missão de levar todo esse contexto que nós vimos aqui a essas pessoas que tanto necessitam. Não é isso, pastor Maurício, as suas considerações? Pastor Paulo, eu quero só agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez participando com o senhor, que é a primeira vez, e estou sempre à disposição. Deus abençoe nossos irmãos, amigos que vão nos ver aí através dos vídeos. Agradeço também participar com o diácono, o irmão Júnior. Deus abençoe a sua vida. Para mim foi muito importante participar com o senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diácono Júnior. Pastor Paulo, eu quero agradecer também, né,
Foi um momento muito valioso esse momento aqui de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Para mim é uma honra estar com o pastor Maurício, né, aprendendo aqui a palavra do Senhor. Quero desejar a todos os professores de escola dominical e os alunos, né, que tenham uma excelente aula neste domingo e que este assunto possa frutificar fortemente no teu coração. Obrigado. Agradecer também, né, o nosso pastor presidente, pastor Roberto, que tem aí incentivado e tem aberto as portas para que a EBD em Foco possa se tornar uma realidade, ajudar os professores e expandir o ensinamento da palavra, né, aonde estiver o alcance aí das mídias sociais. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola bíblica dominical, e a todo professor, que a cada domingo tem essa função, né, esta missão, como nós vimos na lição de hoje, de levar ao conhecimento dos alunos a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira sentido, né, do que é uma igreja. Tudo isso você, querido professor, passa para o seu aluno. Que Deus abençoe a todos em Cristo e até a próxima, se Deus não vier e Ele nos permitir. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém.